Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Estaremos gravando agora o dia 1º de agosto. Isaías, capítulo 8. A ruína dos reinos de Israel e da Síria. Disse-me também o Senhor: toma um grande volume e escreve nele em estilo de homem. Apressando-se ao despojo, apressou-se à presa. Então tomei comigo fiéis testemunhas a Urias, sacerdote, e a Zacarias, filho de Jeberequias. E fui ter com a profetisa, e ela concebeu e deu à luz um filho. E o Senhor me disse: põe-lhe o nome de Maer-Salal-Has-Baz. Este foi o nome do filho do profeta Isaías. Porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, se levantarão as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Assíria. Tem Síria e Assíria. Aqui é diante do rei da Assíria. E continuou o Senhor a falar ainda comigo, dizendo: porquanto este povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente, e com Rezim e com o filho de Remalias se alegrou, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria com toda a sua glória, e subirá sobre todos os seus leitos e transbordará por todas as suas ribanceiras. E passará a Judá, inundando-a, e irá passando por ele, e chegará até ao pescoço. E a extensão de suas asas encherá a largura da terra, ó Emanuel. Alvoroçai-vos, ó povos, e sereis quebrantados. Dai ouvidos todos os que sois de longínquas terras. Cingi-vos e sereis feitos em pedaços. Cingi-vos e sereis feitos em pedaços. 2 vezes a mesma frase. Cingi-vos e sereis feitos em pedaços. Novamente, cingi-vos e sereis feitos em pedaços. Eu costumo dizer que eu sou repetitiva, porque eu aprendi isso na Bíblia Sagrada, repetir determinadas palavras ou frases várias vezes. Foi repetindo e ouvindo pessoas repetindo que eu aprendi um pouquinho. Comentário meu. Seguindo. Tomai juntamente conselho, e ele será dissipado. Dizei a palavra, e ela não subsistirá, porque Deus é conosco. Aleluia! Deus é convosco. Glória a Jesus. Porque assim o Senhor me disse com uma forte mão e me ensinou que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo, 2 pontos. Não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração, e não temais o seu temor, nem tampouco vos assombreis. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, e seja ele o vosso temor, e seja ele o vosso assombro. Então vos será santuário, mas servirá ele... vou ler novamente o versículo 14 do capítulo 8 de Isaías. Então ele vos será santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo às 2 casas de Israel, de laço e rede aos moradores de Jerusalém. E muitos dentre eles tropeçarão e cairão, e serão quebrantados, e enlaçados e presos. Liga o testemunho e sela a lei entre os meus discípulos. E esperarei o Senhor, que esconde o rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui, com os filhos que me deu o Senhor, como sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte de Sião. Quando vos disserem,
Consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chilreiam e murmuram entre dentes. Não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos, interrogar-se-ão aos mortos? Então fica aqui bem claro que Deus está dizendo que aos mortos não se interroga, com os mortos não se conversa. Nós precisamos falar com Deus e não com os mortos. Eu vou ler de novo o versículo 19 do capítulo 8 de Isaías. Confira em sua Bíblia. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chilreiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos? Então, por inspiração divina, o profeta Isaías está fazendo esta pergunta. Não recorrerá o povo ao seu Deus? A favor dos vivos, interrogar-se-ão aos mortos? Então, com os mortos não se conversa. Muitos dizem aí que os mortos mandam mensagem, mandam cartas. Isso aí não é verdade. Isso aí, essa voz pode vir de qualquer lugar, menos da pessoa que já morreu. Então, você que está ouvindo essa leitura, se você não acredita nisso, amém, glória a Deus, você está vivendo segundo a palavra de Deus. Mas se porventura, que eu não sei quem vai ouvir essa gravação, eu estou gravando no dia 17 de outubro de 2020, onde estamos tendo perdas e perdas de muitos através da pandemia. Então, se você está ouvindo esta palavra, porque você está sobrevivendo este momento e vai sobreviver em nome de Jesus, mas não consultemos os mortos. Se alguém ouvir alguma voz, não é da pessoa que morreu. É uma voz de um espírito maligno. Amém? Isto para quem acredita na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Para quem não acredita, vai dizer que eu estou falando bobagens. Mas eu não me preocupo. Eu falo o que está na Bíblia. Quem tem ouvido, ouça. Que Deus te abençoe, que você está ouvindo esta leitura. Passe esta leitura à frente, compartilhe, se você achar que convém. Deus te abençoe. Continuando o capítulo 8 do profeta Isaías, versículo 20. À lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. E passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que, tendo fome e enfurecendo-se, então amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. E, olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, e serão entenebrecidos com ânsias e arrastados para a escuridão. O advento e o poder do Messias. Isaías capítulo 9. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas.
Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O profeta Isaías está profetizando aqui a respeito do Senhor Jesus Cristo. Eu sempre digo que ele profetizou aproximadamente 700 anos antes do Senhor Jesus nascer. E ele está profetizando aqui que um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, aleluia, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Que coisa linda, né? Tantos anos antes, o profeta não alcançou o nascimento do Senhor Jesus Cristo, claro que não, mas ele profetizou. Então, esta profecia se cumpriu. Aleluia. Eu estou procurando aqui uma palavra para ver o sinônimo. No capítulo 9, no versículo 1, diz assim: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Entenebrecer quer dizer cobrir de trevas. Então, a terra que foi angustiada não será coberta de trevas, que não será entenebrecida. Estou repetindo o capítulo 9, versículo 1. Eu faço de vez em quando isso para você memorizar mais a leitura. Amém? Glória a Jesus. Continuando no capítulo 9 do profeta Isaías. No incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Ameaças contra o reino de Israel. O Senhor enviou uma palavra a Jacó e ela caiu em Israel. E todo este povo saberá. Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem, os ladrilhos caíram, mas com cantaria tornaremos a edificar. Cortaram-se as figueiras bravas, mas por cedros os substituiremos. Portanto, o Senhor suscitará contra ele os adversários de Rezim e instigará os seus inimigos. De vez em quando eu dou uma paradinha aqui, porque eu digo que essas leituras que eu faço são com algumas lutas, né? Mas eu vou vencendo, em nome de Jesus. Um dia, se Deus permitir, Ele vai me dar um mini estúdio para eu fazer as minhas gravações aqui para o Facebook, para o YouTube, para o meu site, neusebaldini.com. Eu tenho meu canal no YouTube com muitos vídeos gravados, mas tudo com muita limitação. Mas conforme Deus vai me dando graça, eu vou fazendo. Quando Deus me permitir eu ter o meu estúdio, quem sabe, né? Para Deus nada é impossível. Eu quero até uma coisa simples, bem simples, para que eu possa gravar sem o barulho do motor dos carros lá fora, sem o barulho dos aviões aqui no céu. Em nome de Jesus eu vou conseguir um dia. Eu creio assim, eu tenho fé. Seguindo em frente, capítulo 9 de Isaías. Pela frente virão os sírios e por detrás os filisteus, e devorarão a Israel com a boca escancarada. E nem com tudo isto se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. É forte isso aqui, hein? Misericórdia, meu Deus. Contudo, este povo não se voltou para quem o feria, nem buscou ao Senhor dos exércitos. Então, com tudo isso, o povo não buscava o Senhor. Pelo que o Senhor cortará de Israel a cabeça e a cauda,
o ramo e o junco em o mesmo dia. O ancião e o varão de respeito são a cabeça, e o profeta que ensina a falsidade é a cauda. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são devorados. Pelo que o Senhor não se regozijará com os seus jovens e não se compadecerá dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são hipócritas e malfazejos, e toda a boca profere doidices. Com tudo isto, não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Porque a impiedade lavra como um fogo, ela devora as sarças e os espinheiros. Assim ela se ateará no amaranhado da floresta. Porque a impiedade lavra como um fogo, ela devora as sarças e os espinheiros. Sim, ela se ateará no emaranhado da floresta, e subirão ao alto espessas nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra se escurecerá, e será o povo como um pasto do fogo. Ninguém poupará ao seu irmão. Se cortar da banda direita, ainda terá fome, e se comer da banda esquerda, ainda se não fartará. Cada um comerá a carne de seu braço. Manassés e Efraim a Manassés, e ambos eles serão contra Judá. Com tudo isto, não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Isaías capítulo 10. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades, para prejudicarem os pobres em juízos e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, e para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Mas que fareis vós outros no dia da visitação e da assolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro e onde deixareis a vossa glória? Sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos. Com tudo isto, a sua ira não se apartou, mas ainda está estendida a sua mão. Predição da ruína da Assíria. Ai da Assíria! Eu expresso bem assim porque tem sempre sobre Síria e Assíria. Ai da Assíria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Enviá-la-ei contra uma nação hipócrita, e contra o povo do meu furor lhe darei ordem, para que lhe roube a presa, e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés como a lama nas ruas. Ainda que ele não cuide assim, nem o seu coração assim o imagine. Ainda que ele não cuide assim, nem o seu coração assim o imagine. Antes, no seu coração intenta destruir e desarraigar não poucas nações. Porque diz, não são meus príncipes todos eles reis? Não é Calno como Carquemis? Ou Carquemes? Não é Amate como Arpade? E Samaria como Damasco? A minha mão alcançou os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não o faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Deus está sempre combatendo os ídolos na Bíblia e a idolatria. Comentário meu. Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte Sião e em Jerusalém, então visitarei o fruto do arrogante coração do rei da Assíria e a pompa da altivez dos seus olhos. Porquanto disse, com a força da minha mão fiz isto e com a minha sabedoria, porque sou inteligente. Eu removi os limites dos povos
e roubei os seus tesouros, e como valente abati aos que se assentavam sobre tronos. E achou a minha mão as riquezas dos povos como a um ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou murmurasse. Porventura gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que puxa por ela? Como se o bordão movesse aos que o levantam, ou a vara levantasse o que não é um pedaço de madeira. Pelo que o Senhor dos exércitos, fará definhar os que entre eles são gordos e, debaixo da sua glória, ateará um incêndio como incêndio de fogo. Porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda que abrase, e consuma os seus espinheiros e as suas sarças em um dia. Também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, desde a alma até o corpo, e será como quando desmaia o porta-bandeira. E o resto das árvores da sua floresta será tão pouco que um menino as poderá contar. E acontecerá naquele dia que os resíduos de Israel e os escapados da casa de Jacó nunca mais se estribarão sobre o que os feriu, antes se estribarão sobre o Senhor, o Santo de Israel em verdade. Os resíduos se converterão, sim, os resíduos de Jacó, ao Deus forte, porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um resto dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando de justiça. Porque determinada já a destruição, o Senhor Jeová dos exércitos a executará no meio de toda esta terra. Pelo que assim diz o Senhor Jeová dos exércitos: não temas, povo meu, que habitas em Sião, a Assíria, quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bordão, à maneira dos egípcios. Porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para os consumir, porque o Senhor dos exércitos suscitará contra ele um flagelo, como a matança de Midian junto à rocha de Horebe e como a sua vara sobre o mar, que contra ele se levantará, como sucedeu aos egípcios. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Que coisa linda esse versículo, que maravilha. Pena que eu não tenho tempo de comentar. O seu jugo do teu pescoço e o jugo será despedaçado por causa da unção. Glória a Jesus. Já vem chegando a Aiate, já vai passando por Migron, e em Miquimás lança sua bagagem. Já vão passando, já se alojam em Geba, já Ramá treme, e Gibeá de Saul vai fugindo. Clama alto com a tua voz, ó filha de Galim, ouve, ó Laís, ó tu pobre Anatote. Já Madmena se foi, os moradores de Gebim vão fugindo em bandos. Aleluia! Neste mesmo dia, parará em Nobe, acenará com a sua mão ao monte da filha de Sião, o outeiro de Jerusalém. Mas eis que o Senhor Jeová dos exércitos desbastará os ramos com violência, e os de alta estatura serão cortados, e os altivos serão abatidos, e cortará com o ferro a espessura da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Aleluia, glória a Deus. Esses 3 capítulos do profeta Isaías, vale a pena você estudá-los com calma, ler com calma. Eu estou falando, comentando, mas o tempo já passou e eu tenho que encerrar. Você ouviu
a leitura do dia 1º de agosto, os capítulos 8, 9 e 10 do profeta Isaías. Agradeço por você estar ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Espero você na próxima gravação, em nome de Jesus Cristo. Não pare de ouvir a leitura da Bíblia. Não desista. Eu tenho justificado a minha voz que ela anda muito ruim, mas eu digo sempre, eu vou continuar até o dia 31 de dezembro, se assim Deus permitir, se Ele não voltar antes para arrebatar a igreja e se eu viver até lá e muito mais, em nome de Jesus. Eu vou fazer no dia 22 de janeiro, 78 anos, glória a Jesus, na presença do Senhor, fazendo a obra dele com amor e dedicação. Um grande abraço, fique com Deus, obrigada por ouvir Neuza Baldini.